Olá, meu povo da 20FC02! Vamos entrar no clima de São João, vamos curtir. Quero todo mundo caracterizado, quero todo mundo comendo milho, canjica, pamonha. Vamos entrar nesse clima gostoso. Não é porque a gente tá na pandemia que a gente pode deixar essa alegria de lado. Estou aqui toda caracterizada para vocês. Espero que vocês gostem. E hoje a gente vai falar de um conteúdo bem bacana nesse clima junino. Gente, então vamos lá. Eu quero as fotinhas, viu? Depois, todo mundo caracterizado. Vamos lá. Hoje a gente vai falar de classes de medicamentos, tá? Eu vou falar sobre algumas classes. Qual é o intuito dessa aula? Porque às vezes tem algumas classes de medicamentos que, por exemplo, o farmacêutico pode perguntar a vocês e vocês não terem um conhecimento do termo, certo? Então, hoje é exatamente para vocês conhecerem um pouquinho desse termo. Na próxima aula, eu vou me aprofundar em anti-inflamatórios e antibióticos, porque eu vejo que são duas classes mais importantes, que a gente tem que dar uma atenção maior, tá certo? Então, hoje eu vou dar uma pincelada em algumas classes de medicamentos somente para vocês identificarem o que significa cada termo. E aí, na próxima aula, eu venho focar mais em anti-inflamatórios e antibióticos, combinado? Então, vamos iniciar hoje, né? E a gente vai iniciar falando de analgésicos. Então, vamos dar essa pincelada, como eu disse, tá certo? Gente, se o farmacêutico pede assim, Priscila, quais são os analgésicos que tem aí, certo? Então, o que significa analgésicos? Ele vai proporcionar analgesia. E o que é analgesia? É a perda da sensibilidade da dor. Ou seja, analgésico, gente, é para dor, para que eu perca a sensibilidade de sentir dor. Existem dois tipos de analgésicos, os opioides e os periféricos. Os opioides, gente, ele vai atingir diretamente o sistema nervoso central, ou seja, eles são mais agressivos, é para uma dor mais forte. E os periféricos, eles vão para as terminações nervosas periféricas, para o restante do corpo. Então, quando a gente fala de opioides, a gente vai lembrar da morfina, do tramal, que são medicamentos analgésicos para dor mais fortes, tá certo? E eles têm umas reações adversas mais consideráveis. Então, quando vocês ouvirem falar em analgésicos opioides, já sabe que são ligados diretamente ao sistema nervoso central, que são a base de morfina, de codeína, né, de tramal. Já os periféricos são aqueles analgésicos que a gente conhece, que é muito do nosso dia a dia, que é o paracetamol, é o dipirona, o Doril, o AS, tá certo? Então, são os analgésicos mais comuns. Combinado? Então, aprenda aí, analgésico é para dor, alívio de dor. Antitérmicos são chamados de antipiréticos também. Então, se vocês ouvirem o farmacêutico falar, me dê um antipirético, já sabe que é um antitérmico. E o que é um antitérmico e um antipirético? Ele é utilizado para regular a temperatura corporal, certo? Então, geralmente possui propriedades analgésicas e anti-inflamatórias. Desculpa. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Gente, geralmente, um antitérmico, ele também vai funcionar para alívio de dor e também como um anti-inflamatório, ou seja, para inflamação. Muita gente não sabe disso. Então, se eu perguntar quais são as propriedades do antitérmico, geralmente eles possuem analgesia e anti-inflamatórios também. O Tilenol, que é o paracetamol, o ibuprofeno, o dipirona, todos eles são para alívio de dor e também para febre. Mas eles também têm uma ação anti-inflamatória, que isso é muito importante. Paracetamol, ibuprofeno, alívio temporário de febre, dor de cabeça, dor nas costas, cólicas, dor de dentes e resfriado. Aí tem o dipirona, o AS, todos esses são antitérmicos, tá certo? Então, vamos para a próxima. Antigripais.
para tratamento sintomático da gripe. Gente, todo antigripal, se vocês forem analisar, eles têm uma combinação de medicamentos, de várias ações. Ação analgésica, que é para dor, antipirética, que é para febre, descongestionante nasal, antihistamínico, que é para alergia, antitussígena, que é para tosse, e que vão aliviar temporariamente os sintomas da gripe, dos resfriados, né? Enquanto combate, vamos supor, uma infecção que essa pessoa deve ter. Então, quando a gente fala em antigripais, geralmente tem essa ação conjugada, essa ação agrupada de analgésicos, antitérmicos, antihistamínicos, vitamina C, descongestionante nasal. Exemplos, coristina D, Apracu, Xeracap, ou seja, são antigripais que têm várias ações farmacológicas que servem para todos os sintomas da gripe. Agora vamos falar de reeducadores intestinais. São medicamentos utilizados para regular a função normal do intestino, ou seja, para aquelas pessoas que têm dificuldade de defecar, que têm constipação, eles são a base, né, mais natural, base de fibras, derivados de fruta, como mamão, ameixa, tamarindo. E para a gente saber quais são esses reeducadores, o Fiberbran, o Naturete, o Trifibra, né, o Trifibra Mix, são alguns exemplos desses reeducadores intestinais. Os laxantes, gente, os laxantes, eles são purgantes ou purgativo. E é uma substância que provoca contrações intestinais que levam o indivíduo a defecar. Ou seja, os laxantes podem agir no intestino de várias formas, né? Existem aqueles que vão irritar o intestino e produzir água para poder amolecer as fezes e eliminar. E ainda que são a base de fibra que age naturalmente. Então, tem dois tipos de laxante. O que vai irritar a mucosa do intestino para poder tirar aquela água. Gente, por que as pessoas não defecam? Porque não contém água para que essas fezes elas sejam eliminadas. Então, para mim, o melhor remédio para constipação é água, tá certo? Porque se você não está defecando, muitas vezes é por falta de água. Já o laxante, ele faz essa função de irritar a mucosa do intestino para que tenha água, para que seja eliminada as fezes. Mas também tem uns laxantes que são à base de fibras, que são mais naturais. Antiflatulentos, já ouviram falar? Lufital, né? Simeticona, que simeticona é a substância, é o princípio ativo. Lufital é a marca, tá? Eles vão eliminar gases formados pelo trato gastrointestinal. Então, a gente pode chamar também de antigases, tá? Antiflatulentos ou antigases. Antiespasmódicos. Espasmo, gente, é a contração da musculatura. Ou seja, quando a gente tem contrações, quando a gente tem cólica. Então, antiespasmódicos são medicamentos para cólica. Tá certo? Cólica do intestino ou cólica estomacal, tá? Então, Buscopan, Atroveran são exemplos de antiespasmódicos. Reidratantes, quando o farmacêutico pega um reidratante, você já sabe que é para hidratar o paciente, né? Que vai ter reposição de água e também de eletrólitos, que é muito importante. O Pedialite, o Hidraplex, são exemplos desses reidratantes, pessoas que estão aí desidratadas e precisa repor água e eletrólitos no organismo, tá certo? Hepatoprotetores. Hepato, gente, vem de fígado, certo? Do funcionamento hepático. Atua estabelecendo o equilíbrio do funcionamento hepático. Ou seja, muitas pessoas que passam o dia bebendo e tomam um Epocler depois, é justamente para dar um equilíbrio no funcionamento do fígado, porque, querendo ou não, a bebida ela vai causar uma toxicidade no fígado muito grande. Então, às vezes as pessoas tomam a Epocler para dar essa equilibrada nesse fígado, tá? Antifúngicos.
Gente, antifúngico. Já viram aqueles sapinhos que ficam na língua da criança? É a candidíase oral. Essa candidíase oral, a gente chama de sapinho, né? Mas a gente tem que entender que isso é um fungo e precisa ser tratado com antifúngico, tá? Tem a anistatina de uso oral e tem a anistatina de uso local, que é em pomada ou creme. Tem o Canesten, que é para ser utilizado na vagina, e também pode ser em comprimido. Gente, são antifúngicos, que existe a candidíase vaginal, que é aquele corrimento esbranquiçado que coça bastante, que não tem odor, mas que fica como se fosse um leite talhado. Tem fungo também para as unhas, não tem? Que fica nas unhas. Então, aqui, ó, esse medicamento, ele é um antifúngico para colocar no local, que seria nas unhas. A nistatina é um antifúngico também para usar de forma tópica, tá? Na pele. E também existe nistatina líquida para colocar na boca, para o sapinho. Antisséptico. Gente, vocês têm que entender que antisséptico não é só bucal. Ou não é só para pele. Por exemplo, existe o antisséptico bucal, que é Listerine, Cepacol, que é para higienização dos dentes, né? Para dar um frescor, um hálito melhor. Existe antisséptico ocular, para limpar o olho. E existe um antisséptico para usar na pele. Por exemplo, quando a gente cai, que se machuca, às vezes é interessante passar um antisséptico. Tá aqui, ó, um mertiolate, para poder dar uma limpeza naquele local, tá certo? Antisseborreicos, gente, shampoo para caspa. A caspa, gente, é o acúmulo de gordura da pele e do cabelo, tá? Querendo ou não, quando a gente fala em shampoo que é para caspa, né? Um shampoo anti-caspa, ele tem uma ação farmacológica nesse shampoo. Não vai ser de uso normal, de uso diário. Ele vai ter um modo de usar, tá certo? E tem também para a pele. Que às vezes a gente tem esse acúmulo de gordura na pele que cria seborreia também. Descongestionantes, atua contra a congestão nasal, diminuindo a coriza, rinossoro, afrim. Eu digo muito, tenham cuidado com esses descongestionantes, que eles são viciantes, né? Tem gente que utiliza assim de forma exacerbada e isso traz um prejuízo para o ser humano, tá certo? Então, tem que ter muito cuidado. Temos os testes diagnósticos, que a gente vai ver isso em aula de forma prática, que é o teste de glicemia capilar, que é para saber a quantidade de açúcar no sangue. E tem os testes para saber se a pessoa está gestante ou não, o teste de gravidez, tá? É importante a gente ter o conhecimento de como funciona, que eu vou fazer isso na prática com vocês. Porque, gente, como é que eu vou vender um produto que eu não sei o que é? Eu não sei o que é um teste diagnóstico. É para diagnosticar alguma coisa, tá certo? Antianêmicos, como já tá falando, antianêmicos combate a anemia. Tem o sulfato ferroso, noripurum, né? Que muita gente já tomou. A gestante toma sulfato ferroso, a criança toma sulfato ferroso. Aí temos os antialérgicos, que eu vou trazer uma coisa importante para vocês, que é um medicamento utilizado no tratamento ou no controle das alergias, mas são chamados de antihistamínicos. Por que esse nome antihistamínico? Porque ele vai agir inibindo a histamina. E o que é histamina? É uma substância que é liberada no nosso corpo, como se fosse assim um sinal de alerta para dizer, olha, entrou algum corpo estranho, né, no seu organismo e eu tô liberando a histamina para você se ligar. E a histamina, ela faz o quê? Ela causa coceira, ela causa inchaço, nariz entupido, coriza, falta de ar. Então vamos supor que eu tenho alergia a mofo. E aí, quando eu inalo o mofo, automaticamente vai ser liberada a histamina,
com todos esses sinais e sintomas aí, ó, coceira, inchaço, dizendo aí entrou algum micro-organismo que foi o mofo que você tem alergia. Então, para eu combater a alergia, eu vou ter que combater o mofo, mas também eu vou ter que combater a histamina que está sendo liberada no meu corpo para que eu não fique sentindo os sintomas, tá certo? Aí tem os antihistamínicos, que eles têm eles deixam a pessoa mais sedada, tem um efeito mais sedativo, ou seja, deixa a pessoa bem sonolenta, né? Que é hidroxizina, né? E tem os de segunda geração, que ele deixa com pouca sonolência, que é a loratadina, desloratadina, cetirizina. Esses são medicamentos que não tem tanto efeito sedativo. Eu trouxe até aqui, ó, alguns antihistamínicos muito utilizados na indústria farmacêutica, tá? Que são antialérgicos. Antidiarreicos para diarreia. Eu vou deixar uma observação aqui bem grande. Tem o Floratil, tem o Imosec, né? E tem o Calmagma, que esse vai recuperar a consistência do bolo fecal, ou seja, eu tô com diarreia, ele vai tentar recuperar a consistência normal. O Floratil, ele vai recuperar a flora intestinal, ou seja, eu vou dar uma ajudada na flora intestinal para que eu não fique tendo diarreia. E o Imosec, gente, ele vai diminuir a motilidade intestinal, ou seja, ele vai fazer com que a pessoa não defeque, tá? E aí vem a grande preocupação do Imosec. Se for uma bactéria, eu comi alguma coisa que me fez mal e que eu tô com infecção intestinal, uma infecção bacteriana, é importante eu deixar essa bactéria dentro do meu organismo, a podridão dentro do meu organismo? Não, eu preciso liberar, mas eu vou ajudar o meu intestino a se recuperar e vou tomar também para ajudar o bolo fecal e um antibiótico para tratar essa infecção, essa bactéria. Eu não devo utilizar o Imosec. E quando é que eu uso o Imosec, gente? Numa situação, vamos supor, amanhã eu tenho uma entrevista de emprego, tô nervosa, tô com diarreia. Eu posso tomar um Imosec. Não é nada que eu estou tendo uma infecção intestinal, tá certo? Antieméticos, gente, esse nome não é comum, mas é um medicamento muito comum, que é para náusea e vômito. Então, quando vocês ouvirem o termo antieméticos, já sabe que é para vômito e náusea. O Dramin, o Plasil, o Vonal Flash. Então, são medicamentos para enjoo e vômito, náuseas, tá? Antieméticos. Miorrelaxantes, são os relaxantes musculares, né? Dorflex, tem outros medicamentos também que é muito utilizado como relaxante muscular. Tem os vermífugos, que é para vermes, né? Estamos aí utilizando muito, tá? Uma comercialização muito grande da ivermectina. A ivermectina, gente, que está aí sendo utilizado como tratamento do Covid-19, ele é um vermífugo, tá certo? Tem o Anita, tem o albendazol, que são medicamentos para vermes, tá? Os tricomonicidas, que é para corrimento, quando a mulher está com tricomoníase, mas também tem amebíase, giardíase, né, que é tratado com sequinidazol, tá? Um medicamento para esses 3 tipos de casos aqui, giardíase, amebíase e tricomoníase. Esse aqui é um corrimento vaginal que tem um odor bem característico, certo? Antiulcerosos é para aquelas pessoas que têm refluxos e que têm esofagite. Omeprazol, pantoprazol, cimetidina, são medicamentos que vão ajudar para aquelas pessoas que têm feridas no estômago, tá certo? Temos aqui alguns colírios oftalmológicos, né, para hidratação, broncodilatadores que vão ajudar a dilatar os brônquios para poder facilitar a respiração, a aerolim, que é muito utilizado com a bombinha, a aminofilina também, são medicamentos utilizados como
como inalatórios, tá? Antitussígenos e expectorantes são os xaropes, né? Que é para tosse e para expectorar a secreção. Os digestivos, que vão ajudar as enzimas pancreáticas, a secreção da bile, aquela acidez que tá, ou não é nem acidez, aquela má digestão que tá ocorrendo, e a gente vai facilitar aí essa digestão com esses medicamentos. Os redutores de colesterol, gente, os redutores de colesterol, eles entram numa segunda opção. Primeiro, o médico trata com a dieta, com a reeducação alimentar, com exercício físico. Não está resolvendo? Entra com a medicação. Simvastatina é muito utilizado para reduzir o colesterol. E o colesterol corre o risco de quê? De ter gordura nas artérias, fazendo com que de repente uma pessoa infarte. Antiherpéticos são aqueles para atuar contra o vírus da herpes, que tem a herpes labial, herpes vaginal. É um medicamento que vai controlar, tá certo? A herpes. Mas a herpes não tem cura. Não se preocupe quando a gente tiver em sala de aula, eu vou especificar melhor isso. E a gente finaliza o nosso conteúdo online de hoje. E eu vou orientar vocês para o exercício e fazer uma revisão, querendo ou não, né, desse conteúdo. Analise a afirmativa abaixo e responda. O antipirético tem as mesmas funções do antitérmicos? E aí, isso é verdadeiro ou falso? Antipirético é a mesma coisa de antitérmico? Lembra que a gente falou que sim. Antipirético é para febre, né? E antitérmico também. Os antitérmicos possuem propriedades analgésicas, antitérmicas e anti-inflamatórias. Então, se eu tomo um paracetamol, ele vai servir para dor, para febre, ainda tem uma ação anti-inflamatória. Será que isso é verdade ou falso? E aí, eu falei no conteúdo online, espero que vocês lembrem e respondam a alternativa correta. Conto com o apoio de vocês para estar realizando essa atividade no prazo. Vocês têm 7 dias para realizar essa atividade e nos entregar, para que a gente possa estar contabilizando a frequência de vocês. Nosso próximo conteúdo online vai ser ainda sobre classes de medicamentos, mas eu vou enfatizar os anti-inflamatórios e os antibióticos. São duas classes importantíssimas. Não percam, fiquem ligadinhos para o nosso próximo conteúdo online. Não importa a cor do céu, quem faz o dia bonito é você. Então, conto aí com a positividade, com o otimismo de vocês. E vamos curtir nossa festa junina. Quero foto de vocês caracterizados, ó. Tô aqui toda quadriculada, de bolinhas, ó, na bochecha, para trazer essa alegria desse mês tão bacana que é o mês junino, né? E que vocês não percam essa alegria, porque a gente está na pandemia, tá certo? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo conteúdo online. Tchau, tchau!